Faz algum tempo que as palmadas estão saindo de cena e a disciplina positiva ganha destaque no desenvolvimento das nossas crianças. Tanto que a Academia Americana de Pediatria atualizou recentemente o Código de Ação. A recomendação aos pediatras é que aconselhem os pais contra qualquer uso de punição corporal ou verbal, como bater, gritar e humilhar os pequenos. E isso tudo de acordo com a disciplina positiva. E quem vai ajudar hoje a gente a entender esse mundo, esse assunto, é a Ana Paula Franz, que ela é educadora infantil em disciplina positiva. Tudo bem? A gente pode chamar também de PDA, é isso? Não, PDA é a instituição que nos ensina. Entendi, mas então a gente chama de disciplina positiva. E como que a gente faz isso no dia a dia? Porque quando a gente lê, é legal, a gente quer colocar aquilo em prática, mas no dia a dia, às vezes, é um pouco complexo. Realmente, Flávia, os pais tendem a trazer para a educação dos filhos padrões que já estão enraizados da educação que receberam, seja ela mais autoritária ou mais permissiva, né, o que não é muito condizente com o nosso passado, geralmente foi um pouco mais autoritária. E quando a gente tem esse padrão, para mudar diante dos nossos filhos, é realmente complicado. Nós temos que sair do piloto automático para poder criar uma nova forma de educar. Quem está com bebê pequeno, vai ter filho ainda, eu acredito que fica mais fácil colocar em prática. Você consegue dar um exemplo prático, por exemplo, do que a gente pode mudar? Por exemplo, o que eu estava te contando antes, né? De uma criança que me contou que estava brava, que está tendo que esperar a van 40 minutos a mais do que no ano passado. Qual que é a reação da mamãe nesse momento? Como que ela conversa e explica para o filho? A mãe precisa primeiro entender o porquê que aquela criança, né, está com essa falta de controle. Por que essa criança não tem a paciência? E aí é que entra toda a questão da educação que a gente começa desde pequeno. Parar para pensar o que nós queremos ensinar para os nossos filhos, que habilidade de vida é importante a gente ensinar. A parte da paciência, do autocontrole, do autogerenciamento das emoções. É isso que a disciplina positiva se preocupa muito, né? A gente pode dizer que a disciplina positiva, Flávia, é uma abordagem socioemocional. Exatamente tentando captar essas habilidades de gerenciamento, tanto no lidar com outras pessoas, quanto com lidar com as suas próprias emoções, né? De não perder a paciência, de não perder o controle. E como que a gente consegue ser firme sem gritar? Respeito. O respeito é o que a gente busca para todos, né? Respeito mútuo. Se a gente parar para pensar como gostaríamos que alguém lidasse com a gente, fica mais fácil de lidar com o outro. Claro que essa virada de chave exige um pouquinho de mais conhecimento, né? Só que a gente tem que sempre pensar que nossos filhos nos modelam. Nós somos os exemplos. Se você não quer que o seu filho grite, você não pode gritar com ele. Esse é o primeiro ponto. Para quem já está com uma criança em casa, um adolescente, que desde o começo já veio, né? Com a palmada, gritando, chamando a atenção assim de uma forma não tão respeitosa. Como que a gente pode, daqui para frente, quero mudar? Qual é o passo número 1? Sempre é possível mudar, né? Resgatar essa conexão com a criança ou com o adolescente que às vezes a gente perde diante desse tipo de educação mais autoritária. O passo número 1 é o adulto se conectar a ele mesmo, entender quais são as suas raízes e aí sim procurar se informar de quais são as ferramentas que ele pode utilizar no dia a dia para substituir aquilo que ele tem. Porque se não adianta eu falar para você que você não pode gritar, você não pode bater no seu filho e você também não pode deixar ele fazer o que ele quiser, né? Se eu não te der ferramentas para você usar no lugar. Então, a disciplina positiva faz isso. Ela dá ferramentas para serem utilizadas no dia a dia. Então, castigo, nem pensar. Nem pode. Não. Já a gente acaba não ensinando absolutamente nada com o castigo. Eu acredito que as mamães devam estar se perguntando agora em casa, porque às vezes a criança ou o adolescente, eles passam mesmo do limite. Mesmo. E a gente resolve só conversando? Ok, eu também concordo que gritar não resolve, bater muito menos, né, gente? Mas assim, a punição então não resolve nada? Não resolve nada. O que resolve? Tanto a punição quanto a permissividade
resolve naquele momento. Sim, você pode ter um resultado imediato. Só que aquele resultado imediato no futuro não está ensinando nada. Entendi. Esse que é o problema. A gente acaba querendo resolver o aqui e o agora, mas a gente nunca pensa o que aquela nossa ação vai estar ensinando para o nosso filho daqui a alguns anos. Vamos aproveitar então o gancho dessa questão da volta às aulas, né? O que é mais difícil na nossa casa? Voltar àquela rotina. Filho, você tem que ir dormir às 9h30 da noite. E quando a criança está ali relutando, qual o passo para a gente conversar e convencer? Primeiro, quem gosta de ser mandado, né? Nem nós adultos e as crianças também não gostam de ser mandadas. Essa questão da rotina da escola, uma coisa muito bacana que existe são os combinados. Ter uma reunião em família e combinar junto com aquela criança o que precisa ser feito. Deixa ela entrar no poder do que ela precisa ser feito. Quando ela puxar a responsabilidade para ela vai colaborar de uma forma muito mais fácil. Que tal um quadro de rotinas, né? Agora está o horário, o que você precisa fazer? Deixa ele entender o que precisa fazer. E depois disso, o que a gente precisa fazer? Então, perguntar ao invés de mandar se torna muito mais eficaz. E também, talvez, explicar para a criança as consequências, porque se ele não dorme cedo, ele vai acordar cansado, né? Em uma aula de manhã, cansado, é mais difícil, né? Exatamente. É importante mesmo que no outro dia ele perceba a consequência daquela ação. Só que sem a gente cobrar ou dar sermão, né? Deixa ele por si só descobrir o porquê da importância dele dormir mais cedo. Você acha que vale a pena a tentativa, né? Porque quem já está assim nesse ritmo que já é mais firme, que dá uma gritadinha uma vez ou outra, não vai conseguir dormir e acordar na disciplina positiva. Mas ela pode ir tentando. Ela acerta numa atitude, erra na outra, depois acerta na outra. Isso vai fazer uma diferença lá na frente, né? É uma construção dia após dia, né? E exige muito sair do piloto automático. Cansa, porque você tem que sempre pensar no que fazer. Só que o resultado, eu digo que é um caminho sem volta de conexão com o filho. Muito obrigada pela participação aqui hoje no Ver Mais. Obrigada a você, Flávia.